E se eu te dissesse que seu próprio corpo guarda um manuscrito secreto? Imagine um texto complexo e antigo, escrito em uma linguagem muito mais antiga do que qualquer civilização humana. Este texto não está gravado em pedra ou pergaminho, mas sim no núcleo microscópico de cada célula que te compõe. Este é o seu DNA, seu projeto pessoal para a vida. Ele dita a cor dos seus olhos, a textura do seu cabelo e sua altura. Mas sua influência se estende muito mais profundamente, até a própria maquinaria da sua saúde. Ele contém capítulos que sugerem histórias ainda não contadas, incluindo o potencial para futuras doenças que você pode enfrentar. Isso não é ficção científica, é a vanguarda da medicina moderna, uma fronteira que estamos apenas começando a explorar com admiração e apreensão. A ideia em si é, honestamente, de tirar o fôlego. Dentro das escadas em espiral do seu código genético, pode haver avisos sobre doenças que você está predisposto a desenvolver. Pense em condições como doenças cardíacas, tipos específicos de câncer ou até mesmo Alzheimer. A ciência agora é capaz de ler essas pistas sutis, esses marcadores genéticos que agem como placas de sinalização na longa estrada da sua vida. É como se o seu DNA já tivesse previsto certas possibilidades, certas vulnerabilidades gravadas em seu ser biológico desde o momento da concepção. Este poder de espiar nosso futuro médico em potencial está rapidamente saindo do reino dos laboratórios de pesquisa especializados para as nossas próprias mãos, disponível através de kits comerciais que você pode encomendar online. Essa acessibilidade levanta uma questão monumental. Se você pudesse ler este livro secreto sobre sua própria saúde futura, você gostaria? A promessa é inegavelmente sedutora. Obter esse conhecimento poderia te capacitar a fazer mudanças proativas. Você poderia alterar seu estilo de vida, procurar exames preventivos, ou trabalhar mais de perto com seu médico para mitigar riscos que antes eram desconhecidos. Apresenta uma oportunidade de passar de uma abordagem reativa à saúde, tratando a doença à medida que ela surge, para uma proativa, onde podemos potencialmente evitar os piores resultados, estando preparados. O fascínio é o poder da previsão, a chance de se adiantar a um diagnóstico e reescrever uma parte do seu próprio destino. No entanto, essa jornada em nosso código genético não é um simples passeio no parque. É uma aventura em um território complexo e muitas vezes ambíguo. A informação escondida em nosso DNA raramente é uma profecia direta. É uma linguagem de probabilidades, de predisposições, não de certezas. Decifrar esse código abre uma caixa de Pandora de dilemas éticos, desafios emocionais e consequências imprevistas, que são tão significativas quanto os próprios insights médicos. A história é muito mais complicada do que um simples resultado de teste, e entender o quadro completo não é apenas importante, pode ser a decisão de saúde mais crítica que você já tomou. A ascensão meteórica dos testes genéticos diretos ao consumidor democratizou o acesso à nossa própria informação biológica. Empresas com sites sofisticados e campanhas de marketing persuasivas prometem desvendar os segredos ancestralidade, características e, o mais atraente, sua saúde. Por uma taxa relativamente pequena e uma amostra de saliva, você pode receber um relatório detalhado que parece guardar as chaves para o seu bem-estar futuro. Isso criou um fenômeno cultural. As pessoas estão compartilhando seus resultados com a família, se conectando com parentes distantes e falando sobre suas predisposições genéticas durante o jantar. A tecnologia que antes estava confinada a laboratórios de alta segurança, agora é um tema doméstico, apresentada como uma ferramenta simples e empoderadora para a autodescoberta. Meu nome não é importante. O que realmente importa é a informação que estou prestes a compartilhar com você. Informação que poderia mudar fundamentalmente a forma como você vê esses testes. A narrativa que nos é vendida é de puro empoderamento e conhecimento. Mas por trás das interfaces amigáveis e gráficos coloridos, reside uma realidade muito mais sombria e complicada.
Há um lado desta indústria em ascensão que as empresas por trás desses testes não estão ansiosas para divulgar. Eles destacam as descobertas emocionantes, mas convenientemente omitem as possíveis armadilhas, os riscos de privacidade e o profundo fardo psicológico que pode acompanhar esse conhecimento recém-adquirido. A história que eles contam é incompleta, e o que é deixado de lado é precisamente o que você mais precisa ouvir. Isso não é uma teoria da conspiração. É uma análise crítica de uma tecnologia poderosa que está superando nossa capacidade coletiva de regulá-la e compreender suas implicações totais. As promessas são reais, mas os perigos também o são. Obter informações sobre seu risco genético para uma doença grave pode salvar vidas para alguns, levando à detecção precoce e ação preventiva. Para outros, pode desencadear uma cascata de ansiedade, medo e até discriminação. Os resultados nem sempre são claros, e a distinção entre uma possibilidade e uma certeza pode se tornar perigosamente borrada, criando um pesado fardo emocional que muitos não estão preparados para lidar quando cospem naquele tubo. Portanto, devemos desvendar as camadas do marketing e olhar para a verdade nua e crua. Vamos explorar como essa tecnologia realmente funciona, o que ela pode realisticamente te dizer e, crucialmente, o que ela não pode. Vamos mergulhar no mundo oculto da privacidade de dados, dos interesses corporativos e das consequências muito reais que podem surgir quando sua informação genética não é mais apenas sua. Isso não é sobre alarmismo, é sobre armar você com uma perspectiva completa e equilibrada. Porque quando se trata de algo tão pessoal e profundo quanto seu próprio DNA, você merece saber a história toda, não apenas as partes que são convenientes para o balanço final de uma empresa. A jornada que estamos prestes a iniciar é vital. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Esta afirmação não é um exagero. O que está em jogo é de uma importância enorme. Vivemos em uma era onde a informação é a moeda mais valiosa e seus dados genéticos são um dos bens mais preciosos que você possui. À medida que nos aprofundarmos, vamos descobrir por que a narrativa popular em torno dos testes de DNA é perigosamente simplista. É uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, pode ser mal utilizada, e suas limitações podem ter efeitos devastadores se não forem compreendidas corretamente. A verdade tem sido obscurecida por um marketing inteligente e uma falta geral de conscientização pública. Pense nisso. O que acontece com a sua amostra de DNA depois que o laboratório a analisa? Quem é o dono do arquivo digital que contém toda a sua sequência genética? Estas não são perguntas que aparecem com destaque nos anúncios. A história conveniente de empoderamento muitas vezes ignora as realidades desconfortáveis da corretagem de dados e das violações de privacidade. Suas informações genéticas podem ser vendidas a terceiros, incluindo empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa, muitas vezes sem o seu consentimento explícito e totalmente informado. Você pode pensar que está apenas aprendendo sobre a sua saúde, mas também pode estar, sem saber, transformando seus dados biológicos mais pessoais em uma mercadoria para o lucro corporativo. Além disso, a ciência em si está longe de ser uma bola de cristal. Um teste genético pode revelar um alto risco para uma certa condição, mas muitas vezes não consegue transmitir o contexto completo. Ele não leva em conta o imenso papel que seu estilo de vida, ambiente e outros fatores não genéticos desempenham em sua saúde. Isso pode levar a um fenômeno conhecido como determinismo genético, a falsa crença de que seus genes são o seu destino. Esse mal-entendido pode causar imenso sofrimento psicológico, levando as pessoas a se sentirem sem esperança sobre um futuro que não está escrito nas estrelas. Ou pode criar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que alguém com bons genes negligencie hábitos saudáveis, acreditando que está imune a certas doenças.
A realidade é que esta indústria lucra não apenas com a curiosidade, mas também com o medo. O medo do desconhecido é um motivador poderoso, e a promessa de remover essa incerteza é um argumento de venda atraente. Mas, e se a certeza que lhe é vendida for uma ilusão? E se o teste criar mais perguntas do que respostas e mais ansiedade do que paz de espírito? Antes de decidir desvendar os segredos do seu DNA, você precisa entender essas verdades não ditas. Você precisa estar preparado para navegar por essa nova paisagem com os olhos bem abertos, pronto para tomar uma decisão verdadeiramente informada e não uma impulsionada pelo hype ou pelo medo. A história completa começa agora. Para entender como funciona a previsão genética, primeiro você precisa entender a linguagem que ela fala. Imagine seu DNA como uma enciclopédia imensa, contendo todas as instruções para construir e operar seu corpo. Essa enciclopédia é escrita com um alfabeto de apenas 4 letras: A, C, G, T. Elas são as bases químicas que formam os degraus da escada do DNA. A sequência específica dessas letras, estendendo-se por mais de 3 bilhões de pares, é o que te torna único. Embora a vasta maioria desse texto genético seja idêntica de pessoa para pessoa, existem pequenas variações, como erros de digitação ou grafias alternativas. Essas variações são o que os cientistas chamam de marcadores genéticos. Eles são os sinais que podem apontar para características específicas ou riscos de saúde. Esses marcadores não são erros, são simplesmente diferenças. A maioria deles é inofensiva e contribui para a bela diversidade da população humana. No entanto, alguns desses marcadores estão localizados em ou perto de genes que desempenham papéis críticos em nossa saúde. Quando uma variação específica é encontrada com mais frequência em pessoas com uma doença específica em comparação com aquelas sem ela, os cientistas podem estabelecer uma ligação estatística. Esse marcador então se torna um indicador, uma bandeira sinalizando uma vulnerabilidade potencial. É como um detetive encontrando um tipo específico de pegada em várias cenas de crime. A pegada em si não causou o crime, mas sua presença consistente fornece uma pista crucial, sugerindo uma conexão que merece investigação adicional. Pense assim: se o seu DNA é um manual de instruções, um marcador genético é como uma nota de rodapé escrita na margem. Esta nota de rodapé pode dizer: atenção! A proteína construída a partir desta seção pode funcionar menos eficazmente sob certas condições. Não significa que a máquina vai quebrar definitivamente, mas significa que há um ponto fraco conhecido. O teste genético escaneia seu DNA em busca de milhares, ou até milhões, dessas notas de rodapé conhecidas. O processo envolve máquinas sofisticadas que leem sua sequência genética e a comparam com um vasto banco de dados de referência de genomas humanos. O relatório que você recebe é essencialmente um resumo de quais marcadores notáveis foram encontrados em sua enciclopédia pessoal. É crucial entender que esses marcadores são pistas, não conclusões. São peças de um quebra-cabeça muito maior. Um único marcador raramente conta a história completa. Para a maioria das doenças comuns, é a combinação de múltiplos marcadores, juntamente com uma série de fatores externos, que determina seu resultado de saúde real. A ciência da previsão genética é a arte de interpretar essas pistas, pesar sua significância e traduzir essa informação complexa em uma medida de risco. É um poderoso ponto de partida para entender seu corpo, mas é apenas isso, um começo. A presença de um marcador abre um novo capítulo de investigação, não escreve a sentença final. Ei, se você está achando este conteúdo valioso e quer mais vídeos assim, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais informações que podem mudar sua vida. Vamos lá. Clica naquele joinha.
Quando você envia sua amostra de saliva para uma empresa de testes genéticos diretos ao consumidor, você está fazendo mais do que apenas satisfazer sua curiosidade. Você está iniciando uma transação muito mais complexa do que uma simples troca de dinheiro por informação. Nesse pequeno tubo, você está entregando o identificador mais íntimo e permanente que você jamais possuirá: seu projeto genético completo. A pergunta raramente feita é simples: o que acontece com meus dados depois que eu recebo meus resultados? A verdade incômoda: em muitos casos, você não é mais o único proprietário de suas informações genéticas. Você está, de fato, se tornando o produto. Essas empresas não vendem só kits. Muitas vendem dados. Seus dados genéticos anonimizados, quando agregados a centenas de milhares ou milhões de outros clientes, tornam-se um ativo incrivelmente valioso. Mina de ouro para empresas farmacêuticas, empresas de biotecnologia e instituições de pesquisa. Estão dispostas a pagar muito por acesso para acelerar a descoberta de medicamentos, identificar novos alvos terapêuticos e entender as bases genéticas de doenças em grande escala. Isso significa que uma seguradora poderia legalmente exigir seus resultados de testes genéticos antes de emitir uma apólice. Se o seu DNA revelar um alto risco de Alzheimer ou um certo tipo de câncer, eles poderiam cobrar prêmios exorbitantes ou negar a cobertura por completo, te excluindo de redes de segurança essenciais para o seu futuro. E quanto à aplicação da lei? Bancos de dados de genealogia genética já estão sendo usados pela polícia para resolver casos arquivados. Seus dados genéticos, ou os de um primo distante que fez um teste, poderiam colocar você ou seus familiares em uma investigação criminal, independentemente da sua inocência. Isso cria uma espécie de fila de reconhecimento genético virtual. Um dos riscos mais significativos e pouco discutidos dos testes genéticos diretos ao consumidor é o problema dos falsos positivos. Estudos mostram que uma porcentagem substancial de variantes identificadas por testes de consumo não são confirmadas em laboratório clínico certificado. Isso significa que você pode receber notícias aterrorizantes sobre sua saúde que simplesmente não são verdadeiras. Você pode passar semanas ou meses consumido por esse terrível conhecimento. O alívio de descobrir que foi um falso positivo não apaga o trauma da experiência. Agora eu quero saber de você. Se você pudesse saber hoje todas as doenças que pode desenvolver no futuro, você faria o teste? Deixe a sua resposta nos comentários aqui embaixo. E já aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre saúde e ciência. O uso mais claro e convincente para o teste genético é em um ambiente diagnóstico e médico, especialmente quando há um histórico familiar conhecido. Imagine uma família onde várias mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama ou ovário em idade jovem. Nesse cenário, o teste genético não é uma curiosidade casual. É uma ferramenta diagnóstica crítica. Um resultado positivo pode guiar um plano de rastreamento personalizado e agressivo. Considere a história de um jovem, em forma e ativo. Descobre que tem hipercolesterolemia familiar. Causa níveis perigosamente altos de colesterol ruim. Armado com esse conhecimento, ele e seu médico implementaram um plano agressivo com estatinas, neutralizando uma bomba relógio genética. Primeiro passo: leia cuidadosamente a política de privacidade e os termos de serviço. Recuse programas de pesquisa por padrão. Use um pseudônimo. Use um cartão de crédito pré-pago e descartável. A rota mais segura: testes por um profissional de saúde em um sistema médico protegido. A enorme diferença entre um teste direto ao consumidor e um teste diagnóstico de nível médico. Testes diretos ao consumidor usam uma tecnologia chamada genotipagem. Em contraste gritante, um teste de nível médico frequentemente usam tecnologia de sequenciamento. Outra diferença fundamental é a inclusão de aconselhamento genético profissional. Sincere,
Appreciative. Se você quer apoiar este canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal. Ou, se preferir, faz uma contribuição lá no Valeu Demais com qualquer valor. Cada contribuição, por menor que seja, me ajuda a continuar produzindo vídeos de qualidade como este. O link está na descrição. A lição mais importante de toda a nossa discussão é esta: seu DNA é uma ferramenta, não uma bola de cristal. Ele não contém uma profecia pré-escrita e imutável da sua vida. As escolhas que fazemos todos os dias estão constantemente interagindo com nosso projeto genético. Conhecimento é poder, mas só quando ele é completo e contextualizado. A privacidade é crítica. Faça decisões informadas. Fale com conselheiros genéticos, não apenas com testes comerciais. Use o conhecimento disponível para você para viver uma vida mais consciente, deliberada e vibrante. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte dos poucos que realmente se importam com informação de qualidade. Não esquece, like, inscrição e comenta aí embaixo. Te vejo no próximo vídeo com mais revelações sobre saúde e ciência. Até logo!